o que aconteceu aqui, foi necessário 2 varões que foi separado pelo Espírito Santo. Foi separado por quem? Glória a Deus. Então quem levanta, quem separa é quem? Sem o Espírito Santo nem vai. Glória a Deus. Quem lhe dá o selo, É assim mesmo. quem lhe autentica, quem te dá garantia que terá sucesso, só tem um, é o Espírito Santo. Glória a Deus. O homem pode colocar a mão, pode separar, mas se o Espírito Santo não descer o azeite para capacitar, não adianta, não sai do lugar. É, Jesus. Não tem como haver prosperidade na obra do Senhor se o Espírito Santo não atuar. Então, o apóstolo Paulo e Silas, eles foram levantados pelo Espírito Santo. Eles foram separados pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor, para ser aqueles que fossem o porta-voz, os representantes do Senhor. Então aqueles que Deus levanta, Ele garante, independente da situação que a pessoa esteja passando, independente da situação que a pessoa esteja enfrentando, mas o Senhor garante que essa pessoa terá sucesso. Glória a Deus. Então, o que observamos aqui? Paulo e Silas, eles foram presos. E eles estando na prisão, diga-se de passagem, uma prisão romana, uma prisão com a estrutura, e normalmente é assim, irmãos, quando Deus nos levanta, quando Deus nos ordena, o nosso pensamento flui só para coisas positivas, só para sucesso, prosperidade. Mas nós sabemos que quando se trata da obra do Senhor, sempre terá inimigos da obra. Sempre terá pessoas que vai jogar contra, que vai trabalhar contra. E aqueles que são maduros têm que saber que quem chamou ele foi o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele não tem que ficar baixando a cabeça, chorando, com a cara de derrotado, achando que perdeu. Não. Ele pode estar morrendo, mas ele diz: a minha alma é de Deus. A minha vida é do Senhor. Glória a Deus. Porque nós não estamos na presença do Senhor Jesus para passar um tempo, para passar uma chuva, não. É até a morte, é até que Jesus Cristo venha, é até o último dia, o último suspiro. Precisamos nos manter fiel a Ele. E Paulo e Silas, eles causaram um alvoroço no mundo espiritual. Eles mexeram no vespeiro, eles mexeram na casa de maribundo. Por quê? Eles expulsaram o demônio de uma jovem endemoniada, de uma jovem que estava com espírito de encantamento, espírito de adivinhação. E acontecendo tudo isso, os seus senhores se levantaram furiosos contra Paulo e Silas, porque ele expulsou aquele espírito de adivinhação daquela jovem.
e cortou a renda deles. O lugar andava cheio, era fila. Só atrás de adivinhação. Porque pense num pessoal doido pelo futuro do ser humano. Quer porque quer saber do futuro. Mas a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, descansa no Senhor. Glória a Deus. Se você entregar ao Senhor o teu caminho hoje e permanecer com Ele hoje, o amanhã pertence a Ele. Será que tem alguém que pode cuidar de você mais do que Deus? Meu Deus. Será que tem alguém que pode determinar o seu futuro mais do que o próprio Deus? Ninguém tem condições de te dar um futuro igual ao futuro que Deus tem para você. Você pode até criar especulações, pensar que da maneira que você acha, da maneira que você pensa, vai dar certo. Mas a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas lhe será acrescentada. Glória a Deus. Aleluia. E aquela jovem estava liderando as pessoas. E o que é que ela fazia? Quando Paulo passava, ela dizia: eis ali o homem de Deus. Eis ali os servos do Deus Altíssimo. Ela está falando alguma coisa errada? Não. Realmente o demônio reconhece quem é e quem não é. Sim ou não? Você e eu, se não tivermos discernimento espiritual, nos passamos. Falsos profetas, falsos cristãos, pessoas falsas. Mas pense uma pessoa que não se engana, que sabe quem é e quem não é Satanás. Ele pode ser o pai da mentira. Ele pode se enganar e ludibriar. Mas se ele bater o olho no crente cheio do Espírito Santo, não tem como correr. Ele reconhece logo: esse aí é cheio. Essa aí é cheia do Espírito do Deus Altíssimo. E ele sabe. Então não adianta, irmão, pagar que é e que não é, porque o diabo sabe. E se o diabo quer ilimitado, não é um ser onipresente, onisciente, onipotente, sabe? Imagina o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Será que ele sabe ou não sabe quem é chamado e quem não é chamado? Quem é levantado pelo homem ou quem ele de fato levantou? Porque quem ele levantou, ainda que passe por lutas, dificuldades, mas essa pessoa vai permanecer na presença Glória a de Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Independente de qualquer situação. E ela dizia, aqui no capítulo 15, 16, e o versículo 17, diz: seguindo Paulo a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Olha aí, uma pessoa possessa, falando a verdade, mas simplesmente, de tanto ela falar aquilo, Paulo agora ficou irritado. Paulo se irritou com aquilo. O versículo 18 diz que Paulo se irritou-se com aquela atitude, dirigiu-se não à menina, mas ao espírito, porque Paulo percebia, porque ele tinha visão espiritual, e o repreendeu. E exclamando, ordenou: em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquela mesma noite, e no mesmo instante, aquele espírito maligno saiu. Glória a Deus. Paulo ficou entrevistando, começa logo, Satanás. Aí ele ficava criando aquela agonia, falando, entrevistando, dando nomes, né? Não, Paulo simplesmente foi até o espírito e disse: em nome de Jesus, saia dessa menina. E na mesma hora, ela foi liberta para a glória do nome de Jesus. E quando acontece
fizesse isso, a menina agora não sabia mais de nada. A menina nem sabia mais onde ela estava perdida, sem direção. Porque tem situações de possessão que a pessoa fica totalmente desnorteada, perde a memória. É por isso que eu costumo dizer que quem está cheio do Espírito Santo não perde a memória, ele tem consciência daquilo que faz. Glória a Deus. Mas ela veio assim, as pessoas vinham para querer ter a revelação da criação, não saia mais nada. Aí o Lucro, capítulo 16, 19, o lucro caiu. Quando o lucro cai, eles falaram: você vai ter que me pagar. Agarraram Paulo e Silas. Quando agarraram Paulo e Silas, porque se você for observar, Paulo e Silas não está fazendo nada demais, está passando. Paulo, ele era um cidadão romano, ele tinha direito de ir e vir tranquilamente. Mas aqueles camaradas pegaram eles e levaram eles perante as autoridades romanas para tomar uma iniciativa ou uma decisão sobre a situação que aconteceu. E o versículo 20 fala que eles apresentaram aos magistrados, acusaram, afirmando que eles, sendo judeus, estavam perturbando na cidade. Não foi nada daquilo. É porque, irmão, quem está cheio do Espírito Santo não vive perturbado, ele perturba o inferno. Glória a Deus. Até quando ele passa pelo lugar onde tiver uma potestade, um mal, fica perturbado com a presença daquele crente cheio do Espírito Santo. Porque quem tem que recuar é Satanás, não é você não. Quem tem que perder o inimigo não é você. Você pode até passar por uma dificuldade, você pode até perder uma batalha, mas você não vai perder a guerra. Porque quem te alistou nessa batalha me garante a sua vitória. Glória a Jesus. Glória a Deus. E durante aquela situação, a multidão alvoroçou e eles lançaram Paulo e Silas na prisão. Eles foram espancados e foram lançados num cárcere. E eles estavam presos, os pés e as mãos no tronco, os dois. Segundo o historiador, um estava preso assim e o outro assim. Já tinha sido espancados, já tinha passado por toda aquela humilhação, porque eles pregavam a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não for pregada, família não é alcançada. Eu só estou aqui porque alguém pregou para mim. Você só está sentado aí porque alguém foi até você pregar a palavra. Sem a palavra não há libertação. Agora, a palavra, de forma técnica, tem poder. Imagine a palavra na boca de alguém cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. É como uma flecha na mão do valente, uma espada, uma arma poderosa. É a palavra de Deus, que tem poder para nos dar vida. E eles estando ali naquela situação, e eles passando por aquele problema ali, amarrados no pensamento, porque eles saíram para fazer a obra, levantar pessoas, pregar o Evangelho, mas porém o que sobreveio sobre eles foi
uma prisão. E o tempo passa. Eles estão ali presos. E essa passagem aqui que eu voltaria para os irmãos é muito importante. Porque nos dá a entender que nos momentos mais difíceis da nossa vida é o momento que você tem que falar com Deus. Você não tem que correr para A, para B, não. Você tem que falar com Deus. Porque quem tem a solução para nós é Deus. E por volta da meia-noite, capítulo 16, 25, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Enquanto eles estavam orando, olha que coisa tremenda que Deus estava fazendo. Porque tem coisas que o diabo acha assim: vou quebrar ele, vou arrebentar ela. Agora ele era pá, a família agora é destruída. Mas Deus tem um projeto maior. Deus tem um plano maior. Porque a visão de Deus é a visão de águia. A águia consegue enxergar a 10 mil metros de altura, de altitude. Já enquanto o porco e o cachorro, a ponto de vista, é bem pequeno, é bem próximo. É por isso que cristão que é cristão tem que ter a visão de Deus, visão de águia. Tem que olhar, o problema está aqui, mas ele está olhando que lá na frente vai ter um resultado e Deus vai dar ele a vitória. Eles estavam orando, naquela situação, estavam entoando hinos a Deus, estavam adorando a Deus naquela situação. Porque, irmão, vamos ser sinceros, isso aqui já foi falo, já é batido, já virou até hino para nós. Mas nós sabemos que adorar quando tudo está bem é fácil. Adorar a Deus quando tudo está indo tranquilo, como nós dizemos, de boa, é fácil. Agora adorar quando tudo está dando errado, adorar quando está preso, amarrado, espancado, porque no mínimo ali eles tomaram 39 chicotadas, no mínimo. Já estava já no tronco já amarrado. Vai fazer o quê? Chicote para dentro do carrasco. E era sem misericórdia. De fato é onde filho chora e a mãe no ouro, porque a mãe está longe. Então não tinha como. Era um sofrimento terrível. Mas eles estavam no lugar certo, na hora certa, e na hora certa, e no momento certo, quem é que opera? É Deus. Deus só opera na hora dele, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Por mais que você e eu venhamos estar passando por alguma situação, mas ele só opera, ele só age no momento dele. E eles orando ali, sabe o que acontece agora? De repente, porque é assim que acontece, você não está esperando. Você está ali orando, buscando ao Senhor, mas não sabe o que vai acontecer. E a Bíblia diz que de repente, sabe o que acontece agora? Um terremoto. De repente, um terremoto. Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Assim vai acontecer na sua vida. Não importa a situação que você está. O que importa é a atitude que você deve tomar. E qual é a atitude, Elisvaldo? A atitude é orar e adorar ao Senhor Deus vivo. Glória a Deus. Porque o de repente de Deus pode acontecer com você nessa noite. Talvez você chegou aqui e está tudo dando errado, mas o de repente de Deus
pode acontecer aqui nessa noite. E vai tudo dar certo em nome de Jesus. E o que é que Deus faz? Eles estavam amarrados, as portas tudo fechadas. E quem sabe ele dizia, vamos até procurar até dar um fim neles. Mas Deus estava olhando e dizendo, só vai acontecer na vida deles aquilo que eu quiser. Quem determina o que acontece na sua vida é Deus. E quando acontece esse terremoto, as portas que estavam fechadas, no mesmo momento, todas as portas do cárcere se abriram. Quem é que recebe essa palavra nessa noite? A porta que está fechada, Deus abre nessa afasta. A porta que está fechada, Deus está abrindo aqui nessa noite. A porta que fecharam para você, Deus está abrindo, porque Ele tem a chave para abrir qualquer porta. Pegaram as chaves, trancaram tudo e disseram, eu quero ver isso sair. Aí Deus olha do céu e diz, eles não podem, mas eu posso arrebentar as portas e abrir para eles e dar vitória. O impossível, irmão, aconteceu. Não espere menos que isso. Está passando por uma dificuldade, está com Deus, não espere menos que o impossível aconteça na sua vida. A coisa foi tão séria. O carcereiro estava no sono profundo. Porque quando Deus quer, Ele faz isso, irmão. O carcereiro no sono profundo, ele despertou desesperado. Quando ele vê as portas abertas do cárcere, desembolou a espada a fim de se matar. Imagine, ele olhou assim e disse assim, se todo mundo fugiu, eu estou morto. Mas por que ele fez isso? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Porque ele puxou a espada e quis se matar. Porque a prisão era uma prisão de segurança máxima. Não tinha como eles fugirem. Quando ele olhou a situação e disse, eu não tenho para onde correr, como é que eu vou falar para o meu superior? Mas observe, pelas leis romanas, se um preso fugisse, fosse qual fosse o motivo, a vida do guarda, ou do responsável, que era o guarda, era sumariamente exigida. Quem era que pagava ali? O guarda. Quem está me ouvindo, diga amém. O guarda civil desesperado disse, eu vou morrer. É a lei, e a lei tem que ser cumprida. Eu dormi no trabalho, estava dormindo, não vi, e agora o que vai ser de mim? No livro de Atos ainda, irmãos, capítulo 12, versículo 19, ordenando uma busca completa e não encontrando os presos, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório. Ele queria saber o que aconteceu. E por fim, os mandou executar. Foi por isso que ele estava com. Por isso que ele temeu a morte.
Eles temeram a essa situação. Porque ia ser a vida deles que estava em perigo. E passado esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Então aqueles guardas perderam a sua vida, porque simplesmente ele não deu conta dos prisioneiros. E não tem aquela coisa, preste mais atenção, toma aqui uma advertência, fique 3 dias em casa, 1 ou 2, não. Eles fugiram, executa eles. Então, para aquele guarda ali, que a Bíblia não fala o nome dele, a vida dele já estava destruída. Para aquele guarda ali, a vida deles estava acabada. E ele tentou tirar a própria vida dele. Porque o pensamento dele é que os presos todos soubessem escapar. E é claro, a pessoa está ali presa. A pessoa está ali querendo sair, quem quer ficar preso? Até o passarinho não quer ficar preso. Qualquer animal não quer ficar preso. Imagina um ser humano. Mas quando ele tentou se matar, tentando me ouvir, diga amém. Amém. Paulo gritou, não te faça isso. Olha aí. Eis que estamos todos aqui. Para permanecer numa prisão com a porta aberta, tem que estar sendo orientado por Deus. Paulo estava sendo orientado por Deus. Essa é a necessidade da pessoa que ouve a voz de Deus e daqueles que não ouvem. Porque se não ouvisse a voz de Deus dali, pode fazer o quê? Vamos cada um, embora, tchau, vou ficar aqui nada. Já tomei um pau o dia todo dolorido, todo acabado, vou ficar aqui não, vou pular. Mas quando os presos vão para a autoridade, quando até os presos vão querer fugir, Paulo não vai sair ninguém daqui, outra autoridade. Para segurar marginais, para segurar pessoas de alta periculosidade. Na autoridade dele não vai sair ninguém, vai ficar todo mundo aí. E a porta aberta é ele. E agora? Só não faz sair se um crente cheio do Espírito Santo não ordenar. Porque ainda hoje Deus levanta e tem crente cheio do Espírito Santo, que tem o poder para mudar o ambiente onde ele chega. Irmão, quem estava ali não foi outro não, foi aquele que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e falou pessoalmente com ele e disse, é para mim um vaso escolhido. Se você é escolhido por Deus, lava sul para calabácia, você pode estar na pior situação, Deus vai entrar lá e vai abalar os alicerces e dizer, eu estou contigo nessa situação. Onde tem um crente cheio, Deus não desampara, Deus não deixa, ele vai lá na situação mais difícil e dizer, eu estou contigo. O cárcere pediu luz, olha que coisa, o carcereiro. E correu para dentro, ele agora entrou dentro da situação. Ele estava do lado de fora, ele entrou dentro da prisão. Para entender o que estava acontecendo. E ele estava se tremendo, irmãos. Porque a vida dele caminhou, pô. A vida dele era trocada pelos presos, não tinha conversa não. Herodes já tinha lei. Deixou os presos fugir e dormir, não importa, vai morrer. É sua vida pelas deles. E ele trêmulo, porque, irmão, para acontecer o que aconteceu, foi algo sobrenatural. Foi algo divino. E ele vendo o que aconteceu, Silas e Paulo e Silas e os presos,
que a Bíblia não conta quantos tinha. E ele atirou aos pés de Paulo e Silas. E em seguida conduziu-os para fora e rogou-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quando Deus levanta, está levantado e acabou. Até dentro da cadeia eles foram missionários. E eles prontamente lhes afirmaram: crê no Senhor Jesus. Olha a base. Tem alguém aqui que crê nessa noite? Tem aqui alguém que crê que a sua família lava subnai, que crê que sua família tem jeito, seu pai tem jeito, sua mãe tem jeito, seu marido tem jeito, sua esposa tem jeito. Nada está impedido, porque o Deus do impossível está aqui nessa noite. Nada está perdido. Eu falei que nada está perdido. Crê no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e a tua casa. Quem recebe essa palavra? Em vez de você ficar dizendo que não tem jeito para a sua família, em vez de você dizer que não tem jeito para sua filha, para seu filho, em vez de você ficar dizendo que não tem jeito para seu marido, para sua esposa, abre a boca e diz para ele: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza nessa noite. A minha casa é do Senhor, Satanás. A minha casa é de Deus. Quem manda na minha casa é Deus. Eu posso até estar passando por um processo, mas Deus vai me dar vitória nesse processo. E é muito importante um crente cheio do Espírito Santo, e estou encerrando agora, está entre até pessoas que não é crente. Mas na minha casa, Oswaldo, ninguém é crente. Quando eu aceitei a Jesus, minha família toda estava mergulhada no candomblé. Toda. Até eu gostava de estar lá no meio. Chegava setembro mesmo, ia lá para Cajazeira, comer carneiro, comer bode, farinha com dendê, e ali, enganado por Satanás. Mas quando Deus levantou alguém e pregou a palavra para mim, eu não resisti o amor de Deus. Eu disse: eu aceito Jesus como Salvador. Cheguei em casa, a família toda no candomblé, e sou eu crente. Ô prova, nem orar podia orar. Levantava para orar, minha mãe levantava e dizia: você está fazendo o que de joelho? Vai para a cama. A minha mãe, eu tenho que orar. Não, vá para a cama. Eu falei: como é que ela sabe que eu estou orando? Eu fiquei botando na cabeça. Toda vez que eu vou orar, ela levanta e vai me ver. Aí eu servi, eu falei: tem alguma coisa errada. Aí eu percebi que quem estava levantando ela, e aí a batalha espiritual dentro de casa, foi o próprio inimigo, porque o novo convertido que quer coisa séria com Deus, não fica batendo papo até tarde, não fica na internet perdendo tempo até tarde, não fica conversando com A, com B, com fofoca, com um com o outro. Novo convertido que quer que a família dele seja salva, ele vai para o joelho, ele vai para a oração, ele vai para a monte, ele vai para a vigília, ele vai para cima de oração, ele fica caçando, procurando Deus. Até que numa vigília eu achei, realmente Deus parou comigo e falou: hoje eu entro em sua casa e vou salvar seus irmãos. Aí quando eu pensei que eu estava sozinho, estou me arrumando lá em casa, meus irmãos se levantam: hoje eu vou para a igreja com você. Eu falei: rapaz, Deus é tremendo. Quando eu chego lá na igreja, meu irmão se levanta e aceita Jesus Cristo. O outro se levanta e aceita Jesus Cristo. Os quatro agora na presença de Deus.
aí Satanás teve que partir retirada e a vitória foi minha também. Então permaneça, fique firme, não entregue seus parentes ao diabo, está endemoniado, não tem jeito, só bebe cachaça, só isso, só aquilo. Não entregue eles na mão de Deus, porque enquanto você ficar entregando para o diabo está gostando, e ele vai querer destruir de fato a sua família. Então é importante alguém cheio do Espírito Santo está orando pelo seu marido, está orando pela sua casa, está orando pela sua família, está orando pelos seus filhos, permanecer firme na presença de Deus. Isso é tão importante, porque nós sabemos que não há outro que possa salvar a gente. Por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 12, que aqui eu estou caminhando para o fim, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, senão o nome de Jesus. Ainda em Lucas capítulo 19, versículo 9, diante disso Jesus declarou: hoje haverá salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Então a salvação vem do Senhor. O nome do Senhor em hebraico é Yeshua. Traduzido para o português significa o Senhor salva. Então o próprio nome de Jesus já diz para que ele se manifestou. Ele veio salvar e buscar o que estavam perdidos. Então alguém que é cheio do Espírito Santo, criando um neto, criando um filho, estando com o marido, tendo contato com sua família, pode se preparar. Deus vai levantar ali homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Vai levantar liderança dentro da sua casa. E caminhando para o fim, foi assim que aconteceu com Timóteo. Um dos discípulos que Paulo mais tinha contato. A avó de Timóteo e a mãe de Timóteo eram mulheres que se dedicavam ao Senhor e consagravam sua casa ao Senhor. E a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie do caminho. A responsabilidade da salvação dentro do nosso lar é nossa. Nós temos que tomar para nós, pegar o texto da palavra que está escrito: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa, e dizer: a promessa é sua, Senhor. O Senhor que prometeu, cumpre a promessa, cumpre a promessa, cumpre a promessa. Pois eu creio. E pode esperar, Deus vai salvar. Deus vai salvar um por um. Não vai ficar um que Deus não salva. Todos serão alcançados. E agora, caminhando por fim, em 2 Timóteo, o seu capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, da mesma forma, trago na minha lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide. Porque a fé de Timóteo era uma fé que não era fingida, porque a avó plantou isso nele. Às vezes queremos levar para a casa do Senhor a criança e dizer: a igreja resolve. Não, quem vai resolver é vocês, dentro da sua casa. Porque caráter é formado dentro de casa, educação é formada dentro de casa. Tem pai e mãe que leva para a igreja, não, a igreja resolve. Tem
pai e mãe que leva para o colégio, o colégio resolve. Quem resolve primeiro é Jesus e depois a família dentro de casa. Lapida. É por isso que está aí como está. A cada dia crescendo de forma acelerada. E o governo está passando por esse caos no país. Eu não vou entrar em assuntos menores, mas a gente está vendo que dá uma violência descontrolada. O que é isso? Famílias destruturadas, famílias que não têm base, famílias que não têm Deus, famílias que não têm temor a Deus. Aí a família fica vulnerável, destruída. Mas Timóteo foi levantado como um grande obreiro, um grande pastor, um homem de Deus. Por quê? Porque a sua avó, olha quem era? A avó. Que primeiro habitou em sua avó Lóide, e também habitou em sua mãe Eunice. Então a família era uma família que criou um homem para futuramente ser usado na mão de Deus. Aí Paulo diz para ele: estou convencido de que também habita em você. Por quê? Porque você tem base. Você tem mulheres que foram exemplo para você. E a Bíblia nem fala aqui, não fala de pai, do pai. Só fala dessas mulheres. Que eram mulheres que foram cooperadoras de Paulo. No capítulo 3 de 2 Timóteo ainda, versículo 15. Porque desde a infância sabe as sagradas letras. Olha aí. Quando a Bíblia diz: ensina a criança ou o menino o caminho que deves andar, para que quando ele cresça não se afaste ou não se desvie dele. Aí Paulo diz para Timóteo: porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem um poder de fazer de sábio para a salvação, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então nós sabemos que sem Jesus Cristo em nossa família não há salvação, irmãos. Se Jesus não ser a base, se Jesus não tiver ali cessado em nossas famílias, nossa família só vai de mal a pior. Mas eu encerro liberando essa palavra para você nessa noite. Deus está abrindo as portas, Deus está derrubando as barreiras, e aqueles que não foram alcançados serão alcançados, aqueles que não foram convertidos serão convertidos, e você vai dar testemunho e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe.